Seja bem-vindo ao vlog Palavras em Chamas. E recentemente eu estive lendo Números 11 e dessa leitura eu descobri muita coisa. Foi uma leitura muito abençoadora e eu quero trazer para você apenas um resumo do que eu consegui adquirir disso, né? Então, bom, aqui vai ser só um resumo, mas lá no blog tem um podcast completo, tem uma meia hora que também não é tudo, porque o texto é muito grande e a gente poderia falar assim de milhares de coisas lendo ele, né? Usando a Bíblia Thompson para montar o estudo, a gente faz muita coisa com ele mesmo. Então, hoje é só um resumo. E aí você vai conseguir pegar pelo menos um pouquinho de Números 11 e o que ele traz para você hoje, né, que é o mais importante. Então a gente vai para o vídeo agora sem muito comentário, e comentário eu vou deixar para o final do vídeo. No final do vídeo tem recado para você também. Então bora pro vídeo. Então, para deixar uma reflexão sobre Números 11, eu preciso ler Números 11 de 4 a 6. Apenas 2 versículos. Então eu vou ler na minha Bíblia NVT. Se você quiser acompanhar no monitor, vai ficar mais fácil para você entender, caso você não tenha uma NVT. Depois você termina o estudo completo usando a sua Bíblia, usando a Bíblia Thompson, ou qualquer uma de estudo que você tenha. E se repetir novamente, lá no blog tem um estudo um pouco maior do que esse aqui, né? Então vamos lá. Números 11, versículo 4 até o versículo 6. Então, um bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos a carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alho à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Bom, apenas até aqui, porque o texto é muito grande e fala muita coisa. É um incentivo para você estudar em casa. A primeira coisa que a gente identifica nesse texto é que o povo de Deus saiu do Egito junto com outros povos. É mais fácil falar o contrário, né? Outros povos saíram do Egito junto com o povo de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente vê o povo do Egito fazendo alguma coisa errada, a gente tem a ideia de que é o povo do Egito. Mas a verdade é uma mistura de culturas, né? Saiu o povo do Egito com a sua cultura e saiu outros povos. E esses outros povos influenciam a cultura. Quando junta duas culturas, pode acontecer isso mesmo. E aqui a gente vê isso. Os estrangeiros são esses outros povos que saíram. Eles tinham seus costumes. E muitas vezes Deus castigou esse povo e o povo de Deus também por tentarem mudar a vontade de Deus, o que acontece até hoje, né? Até hoje o mundo tenta influenciar a igreja. Uma outra coisa interessante é que o povo de Deus acabou desejando e seguindo o que o povo o que os estrangeiros queriam. Eu já estou quase fazendo aplicação aqui, né? E isso acontece ainda hoje, né? O povo de fora clama por uma coisa, o povo de fora quer coisas, e o povo de Deus é incentivado a buscar o reino de Deus. Então, a nossa vontade e o nosso desejo é buscar a vontade de Deus. E a vontade do mundo e dos que estão lá do lado de fora é buscar as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Mas nós ainda somos influenciados. A gente ainda quer, às vezes, as coisas do mundo, que também a gente não pode exagerar e dizer que é 100% errado. O problema é quando a gente coloca isso na frente de Deus, ou quando esse desejo é tão grande que nós questionamos a vontade de Deus. Aí sim está o erro, e foi por isso que o povo foi punido. Deus até ouviu o povo do Egito, mas houve punição para aquele povo que queria só sugar, só se aproveitar, né? Que é o que a gente vê mais hoje. As pessoas buscam a Deus para conseguir coisas. E cuidado, Deus não trabalha dessa forma. Vai aprender na Bíblia o que Deus quer para o ser humano. A gente precisa ler para entender aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu acho que a gente tem outra leitura. Ah, sim, a gente precisa ler Mateus 6, 31 a 32 para entender um pouco do que está acontecendo aqui no Egito. Deixa eu só marcar aqui a minha NVT e a gente vai para Mateus 6. Então aqui na sua tela já apareceu, né? Porque você é mais rápido do que eu. Mateus 6. Por que quando a gente fala que o povo do Egito errou em desejar as coisas que os outros povos desejavam?
que isso faz sentido ainda no nosso tempo, né? Jesus lá em Mateus 6, ele ensina muito claro sobre isso. E é importante você se ligar nisso aqui. Jesus, ele é muito claro. E isso é justamente para que você não se justifique no seu erro. Quando Jesus fala, ele está sendo claro. Então a gente não tem como negociar com Jesus. O que ele falou, está falado. É a vontade de Deus. E é isso que a gente tem que perseguir. Então, Mateus 6, no verso 31 ou 32, mais uma vez, depois estude todo Mateus 6, que você vai entender nos mínimos detalhes o que a gente está comentando aqui. Ó, 31 e 32. Portanto, disse Jesus, portanto, dizendo... Nossa, bonito, né? De novo, diz Jesus. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Então, é justamente o que estava acontecendo no Egito. Deus estava mantendo o seu povo com o maná, porque aquilo era o que eles precisavam. Era aquilo que a urgência era aquela. Não era as coisas do mundo, não eram os prazeres carnais, não é isso que é a urgência para o povo de Deus. A urgência do povo de Deus é o reino de Deus, é viver da vontade de Deus. E quando o povo sai fora dessa linha, como acontece muito hoje, ele sofre no mundo, ele apanha e Deus deixa que ele apanhe para ele aprender a voltar e a buscar a vontade de Deus. Isso acontece até hoje com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Como vocês são muitos estudiosos, eu vou mostrar como eu faço aqui. Eu anoto no caderno. E tem muita coisa anotada aqui. Então, a gente já aprendeu sobre a má influência do mundo e sobre o que ela causa no reino de Deus, né? Esse desequilíbrio, né? Desviar do caminho. Tá, um outro detalhe. Um detalhe muito importante. Quando a gente fala de vontade de Deus, de buscar, as pessoas vão falar, mas a vontade de Deus é ruim. E a vontade de Deus é simples demais. Sim, a vontade de Deus é simples. Mas por que a vontade de Deus é simples? Porque o pensamento de Deus não está aqui na terra, está no céu. Então é simples hoje, mas um dia vai ser completo. Um dia vai ser eterno. O céu, ele é o paraíso para a gente. É ele que vai satisfazer esse desejo, essa vontade, não a terra. A terra tem um detalhezinho que entra agora aqui. Quando o povo do Egito estava pensando lá nas coisas do Egito, lá em Números 11, eles esqueceram de um detalhe que muitos se esquecem hoje, né? Para você lembrar desse detalhe, você precisa ler Êxodo 1, verso 8 ao 10. Né? Então, vamos pensar aqui direitinho o que o povo do Egito estava pensando quando falou isso, né? O povo do deserto, aliás. Lá em Êxodo 1, a gente tem uma análise de como estava a vida dos escravos no Egito, né? Até Êxodo começar, os escravos viviam bem, eles eram bem recompensados. Só que entrou um novo rei, entrou um outro faraó na história. E eles esqueceram, quando estavam no deserto, eles esqueceram que desejar o Egito era desejar o que a gente vai ler aqui agora. Êxodo 1, versículo 8 até o versículo 10. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão das nossas terras. Deixa eu ver se o 11 vai ser necessário. O 11 é necessário. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramassés, duas cidades que serviam de centro de armazenamento para o faraó. Ou seja, quando eles estavam desejando a comida do Egito e os temperos do Egito, porque o maná não tinha tempero, o maná era... Perdoa, Senhor. O maná não tinha tempero. Só vou comentar isso. Ele era o essencial mesmo, gente. O maná, ele não tinha todo esse tempero que tem na comida do Egito.
Mas quando ele desejava esse tempero que estava no Egito, eles se esqueciam de que o rei estava planejando humilhar e pisar ainda mais no povo de Israel, porque eles cresceram muito. Ou seja, quando eles desejavam voltar, se eles voltassem, eles seriam humilhados ainda. Então, viver em busca desses desejos traria de novo escravidão e sofrimento, não só para o povo de Deus, mas para os povos que fugiram juntos. Eles não iam voltar sozinhos, e quem desejou era o povo do mundo, figurado aqui pelo povo que fugiu junto, né? Então, quando a gente pensa nos desejos da carne, quando você é tentado a ir para o mundo e participar dessa coisa gostosa, dessa coisa que dá prazer para o corpo, às vezes a gente esquece que isso exige escravidão, e essa escravidão traz dor e traz sofrimento. Então é como a gente fala, né? O salário do pecado é a morte, né? Então não tem como mudar. O salário do pecado é a morte. Se você deseja voltar para essa fase de escravidão, morte é o que você vai receber. Não existe outra razão. Foi o que aconteceu com o povo do Egito. Muitos morreram. E é o que acontece com nós hoje também. Quando nós abandonamos a vontade de Deus, saímos em busca do pecado e do mal para satisfazer os prazeres que são mínimos, que nem vale mais a pena, nós estamos nos condenando à morte. E morte aqui no sentido de sofrimento, de dor, de não ter vida, de não ter prazer na vida, que é o que o povo de Deus tem, quando ele se encaixa na sua vontade. Bom, fica aqui a dica rápida, que acabou demorando um pouquinho, para você ver como o tema é grande. Já te convido a estudar Números 11, absorver o máximo de conteúdo, e eu acho que tem algum recado para passar agora. Então, bora pro recado. Bom, o recado é muito rápido e muito simples. Nós estamos com 2 grupos do WhatsApp, sendo que um eu ainda não ativei, não está funcionando, mas eu acho que essa semana ele já vai entrar. Se você gostou do conteúdo, se você gosta de conversar sobre a Bíblia dessa maneira, veja que não é uma devocional. A gente não fala como um pastor fala, eu falo de forma diferente. É mais um estudo, uma reflexão em cima de um texto, e a gente conversa assim. E a gente cresce assim, né? Se você gostou, o primeiro grupo do WhatsApp é o grupo padrão do Palavras em Chamas, e o segundo grupo é o aconselhamento. São os aconselhadores. Não foi ativado, mas acho que eu vou ativar essa semana. O link já está aqui na descrição. O que a gente vai fazer nesse grupo? Você só vai entrar para você buscar orientação sobre o seu ministério, sobre a sua missão, sobre o que Deus colocou na sua vida para fazer. E se você tiver dúvida de como fazer, lá é o lugar para fazer isso. Ainda não tem nem administradores, por enquanto eu vou fazer isso um pouco sozinho até ir aparecendo. Porque se você entra hoje e nós conversamos juntos sobre isso, chegamos a um acordo e eu percebo que você também é um aconselhador, você automaticamente já vai se tornar um aconselhador. Então eu preciso das 2 coisas. Pessoas que queiram melhorar os seus ministérios ou compreender aquilo que Deus quer para a vida deles, e pessoas que vão ajudar a auxiliar essas pessoas, porque a visão do vlog Palavras em Chamas é o crescimento do reino de Deus. E aqui nós não pregamos para pessoas não crentes, nós ajudamos pessoas que já estão no caminho, que já estão nesse percurso e estão com dúvida ou não sabem o que fazer. Então, o segundo grupo é basicamente aconselhamento. Lá a gente não precisa conversar o dia todo, mas em momentos importantes e pré-definidos a gente vai conversar sobre coisas importantes. O blog Palavras em Chamas, gente, está voltando. Nós estamos... Nossa, só eu posto no blog. E se você é um reformado e quer postar no blog também, fala comigo que de repente eu coloco lá. O blog está com muito conteúdo, tem muito conteúdo antigo, está entrando mais conteúdo. Eu acho que hoje eu vou gravar sobre... Esqueci. Mas tem um áudio já para gravar, para fazer um podcast para essa semana agora, que o primeiro foi um sucesso. Mas só lembrando, se você entrou lá e viu lá que só 9 pessoas ouviram, não liga para aquilo ali. O último podcast deu mais de 30 pessoas. Só que o contador do player não fica batendo direito. Parece que às vezes você entra só na postagem, ele não conta como entrou no áudio. E aí fica parecendo que ninguém ouve. Não, muita gente ouve o podcast, tá? E aí vai ter uma reflexão sobre um texto que eu não sei qual que é ainda, mas vai ter. Sobre Malaquias, se não me engano. Deixa eu ver se é sobre Malaquias mesmo.
Sim, nós vamos falar sobre Malaquias no próximo podcast. Lembrando que quando eu lanço um, eu apago um, porque eu não tenho espaço em nuvem para manter aquilo lá. Bom, acho que é isso. Não temos review para fazer nada por enquanto. A Amazon ainda vai me entregar um material aqui. Fique com Deus. Até o próximo vlog. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Me ajudou bastante. E estude mais do que o que eu falo. Não fique só nisso aqui. É muito pouco. Estude mais o que tem no blog também. Não fique só no que está no blog. Tem muito mais coisa para a gente aprender e aplicar no reino de Deus. E a gente está sendo uma bênção, tá? As pessoas estão aprendendo, elas estão dando início aos seus ministérios. Eu nunca vi isso acontecer e graças a Deus, Deus está me usando para fazer isso. Eu fico muito feliz em poder participar disso. Eu não fico orgulhoso, eu não quero levar nada disso para mim, mas eu fico feliz de estar nesse caminho, de estar nesse processo. Eu espero que Deus ele faça muito mais com você que está vendo, né, que está aplicando isso dia a dia, beleza? Fique com Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, um ótimo domingo e família. Se você está vendo domingo, se você está vendo durante a semana, tenha uma boa semana e até o próximo vlog Palavras em Chamas.